Bom, então agora vamos dar início às nossas exposições com os nossos participantes hoje, nossos palestrantes. Então, eu passo a palavra, então, à professora Aline Lopes, que vai abordar, então, o tema Watchmen e Hannah Arendt, ensaio de uma pop filosofia. A professora Aline, ela é doutoranda em Ciências Sociais aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC do Paraná, é graduada pela UEPG. Professora Aline, fique à vontade. Muito obrigada. Imagina, Ari, eu que agradeço o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Parabenizo vocês por esse evento, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. Dando uma olhadinha ali nos nomes das apresentações, né? Meu Deus, cada trabalho um mais legal que o outro, dá vontade de assistir tudo. Então, agradeço muito e parabenizo vocês pela Noma. E já que vocês falaram de mudar o gênero, né, da Noma, eu lembrei de uma questão que para mim é muito cara, de que a revolução também é feminina, né? E que finalmente a gente colocar o gênero no feminino, eu acho que é dar um pouco do reconhecimento merecido que a gente tem, né? A questão de gênero. E assim como vocês mudaram o nome, né? Colocaram no feminino, o Watchmen, que é o que eu vou falar aqui, a obra que eu vou falar hoje, ela acaba sofrendo também, no passar do tempo, essa modificação. Tiveram os quadrinhos, né? O filme, e agora, o ano passado, a série, ou esse ano, agora eu não tenho certeza, 2019 é a série. Aí, essa transformação ocorreu também. Na série, a principal heroína é uma mulher, e ela acaba com todos. E não bastando ser uma mulher, ela também é negra. Então, assim, a própria obra acompanha toda essa revolução e como que eu posso dizer, devolvendo esse reconhecimento merecido mesmo que essas pessoas, tanto as mulheres quanto os negros, tiveram roubado, né, no passar da história. Então, para iniciar, me lembrou muito isso. Mas vou começar a falar. Então, o Watchmen, né, é uma obra pop, na verdade, né, porque é sobre super-heróis e surgiu dos quadrinhos, então é uma linguagem, como a Miriam falava, muito mais acessível, embora eu às vezes ache meio difícil, porque o Watchmen ele tem muito, é um mundo muito complexo, é um universo muito complexo, diferente dos outros quadrinhos também, como do Superman e do Batman, não que, né, seja ruim, cada um tem o seu estilo. Quanto mais quadrinhos, para mim, melhor, para a gente poder ver e discutir. Então, o Atman, ele tem vários personagens, todos os personagens são muito complexos, todos os personagens discutem questões, assim, do que é ser humano. Então, os super-heróis, na verdade, acabam sendo mais humanos do que super-heróis. Tem o Dr. Manhattan, que é apresentado no filme, nos quadrinhos e na série como se fosse um deus, ou seja, e ele é americano. Então, são várias críticas que estão ali implícitas na obra que acabam trazendo muitas discussões, possibilitando, né, várias chaves de pensamento. E como a obra o autor faz e a gente que reflete sobre ela, tem muitas possibilidades. Eu acabei pensando algumas possibilidades, analisando a obra sobre um viés da Hannah Arendt, que é minha autora, minha filósofa e política preferida. E como o Atman é super político, assim, as discussões, a maior parte delas são políticas, afinal, o cenário que se discute é a iminência de uma aniquilação total ali com a Guerra Fria. Eu acho que é muito cabível colocar a Hannah Arendt nesse pacote de discussão, porque ela também discute muito essa questão da aniquilação total, essa possibilidade, o que o homem tem feito, né, no mundo e que podemos desembocar sim na aniquilação total, a possibilidade de extirpar a vida da Terra, a vida humana, né, da Terra. Então a tecnologia ela avançou tanto
que hoje em dia a gente pode empregar toda a nossa racionalidade, a nossa técnica contra nós mesmos. E ela traz essa discussão em várias obras, mas as principais assim que eu enxergo é no Origens do Totalitarismo, né, que ela apresenta algumas questões ali de como que surgiu o totalitarismo, toda essa evolução da técnica, né, a ponto de chegar num campo de concentração, quer dizer, você tentar exterminar a pluralidade da vida humana na Terra. E a pluralidade é um conceito que para ela é muito interessante, é super caro para ela também, porque é inerente à vida humana. Então, quer dizer, várias questões que a gente discute na política, como igualdade, liberdade, são completamente relacionadas e coexistem com a pluralidade. Quer dizer, você não vai conseguir uma igualdade só aplicando direitos, só criando legislação, só, né? Principalmente por causa disso, porque cada ser humano ele é singular e é necessário que assim seja. Né? Então você não vai conseguir massificar uma sociedade, apesar, né, das tentativas, inclusive dos regimes totalitários, como na obra do Watchmen, né, em alguns momentos. E assim, o filme ele é super interessante. Eu deixo aqui como indicação, ele tem na Prime Video. Né, quem não assistiu ainda, eu posso dar alguns spoilers aqui, mas eu acredito que todo mundo que vai assistir vai se surpreender da mesma forma. Eu até falei no outro encontro para as meninas que eu mesma, eu já assisti várias vezes e quando eu estou assistindo, eu acabo torcendo para um ou para outro ali, falando, ai, tomara que eu já sei o que vai acontecer, mas mesmo assim a gente fica torcendo. Então o filme tem na Prime Video, mas para não fazer a mesma fala que eu já fiz também lá no curso de Direitos Humanos, eu tentei hoje separar um pouquinho mais, dar um enfoque maior para a série, que eu acho que faz toda essa revolução mesmo na temática, né? Porque o filme ele foi feito pelo Zack Snyder, eu acho, se não me engano, assim que fala. E a série mais atual traz também discussões mais atuais, quer dizer, os quadrinhos que são lá de 87, eles já discutem bastante questões políticas, né? Que é o que está em voga, a Guerra Fria e a possibilidade de uma bomba nuclear acabar com a população ou acabar com toda a vida na Terra. E a possibilidade de você estar indo para outros planetas, fugir de tudo isso, né? Que acontece com o Dr. Manhattan, ele acaba abandonando a gente, que também permite uma chave de interpretação de que Deus nos abandonou, como Nietzsche pensou, como Nietzsche diz, né? E a gente, ou que a gente matou Deus, porque foi graças a todas as reviravoltas humanas que o Dr. Manhattan abandona a Terra. E a série, então, e daí o filme traz também, o filme é praticamente assim um resumão dos quadrinhos, ele não muda muita coisa, ele tem duas cenas assim que são bem emblemáticas que acabam mudando, que nos quadrinhos o ataque psíquico é com uma lula gigante que acaba destruindo ali Nova York, e que é colocada na conta do Dr. Manhattan para pacificar, né? Para a Terra, para todos os países acreditarem que tem um inimigo em comum e nada junta mais as pessoas do que um inimigo em comum, né? Então fica na conta do Dr. Manhattan. E o filme vai trabalhar basicamente isso, só que de uma maneira diferente. Ao invés da lula gigante, é como se tivesse uma bomba nuclear mesmo com a energia ali que o Dr. Manhattan emana, né? Só que o que eu acho interessante também, porque eu acho que não muda a ideia principal do quadrinho para o filme, então fica legal, né? São poucas diferenças. Na série, eles recuperam a ideia das lulas, e eu acho que uma discussão muito interessante que eles trazem para esse cenário mais atual é a questão do racismo lá nos Estados Unidos. Porque a gente sabe, né, que toda a política americana é um exemplo para todo o nosso planeta,
mas ao mesmo tempo tem muitas falhas, inúmeras falhas, inclusive com relação aos direitos humanos, né? Já deixo aqui de indicação também ler o livro do Costas Douzinas, que é O Fim dos Direitos Humanos, onde ele vai falar justamente desse paradoxo. Ele fala, os direitos humanos só têm paradoxos a nos oferecer, e é isso mesmo. Porque a gente vê os Estados Unidos, que é um exemplo, né? Que eles cobram direitos humanos, que os países sejam democráticos, que todos os países tenham ali respeito pelos direitos humanos, e eles mesmos não têm várias vezes, né? Tinha uma base lá de Guantánamo, onde os prisioneiros eram torturados, assinaram o Estatuto de Roma atrasado, e daí depois revogaram. Hoje em dia eles não são mais filiados ali, né, ao TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então tem várias contradições. E ao mesmo tempo, eles que são, assim, que dão o que é direitos humanos, qual que é a padronização dos direitos humanos. É uma ideia um pouco eurocentrista, mas a gente percebe, assim, o quão relativista culturalmente é a política, né, internacional dos Estados Unidos. Então, assim, essa também é uma crítica que eu acho que está super presente e que tem que ser ressaltada aqui. E na série ele traz personagens novos, não novos, que tinham nos quadrinhos, traz alguns novos, como a Lady True, que é a filha do Veidt, e, e faz um complemento, complexifica mais ainda alguns personagens que eram emblemáticos nos quadrinhos, mas que não tinham a história completa nos quadrinhos, como o Hood Justice, que também eu acho que para a gente que é do direito é um personagem que abre muitas possibilidades de pensar, porque é o Justiça Encapuzada. Esse personagem nos quadrinhos, ele já tem essa história que como, assim, ele é o primeiro um dos primeiros super-heróis lá, quando se formam lá ali pela década de 80, 60, não, de 60, eu acho. Aí quando eles estão ali, os primeiros super-heróis, ele usa um capuz e uma corda amarrada no pescoço justamente para proteger sua identidade. Isso clássico, né? Quase todos os super-heróis fazem, né? Para proteger sua identidade, eles usam uma máscara. O Hood Justice usa esse capuz, a tradução é Justiça Encapuzada. Aí ele, nos quadrinhos, só dá a entender, assim, que além dele ser um dos primeiros super-heróis, de que ele pode ser gay. E que já é uma coisa polêmica para a época, né? Porque hoje em dia é tão mais natural, mesmo existindo preconceito, é tão mais natural a gente falar sobre a questão sexual, né, a sexualidade das pessoas, mas na época não era. Há pouco tempo atrás, se a gente for ver, né, historicamente, ser gay era crime. Então, assim, muita gente se escondeu durante o tempo. E dá a entender que o Rudy Justice, ele era, assim, esse gay não enrustido, mas que se escondia para não aparecer para a sociedade, porque era uma coisa vista como errada, enfim. No filme tem uma cena também muito legal, que é do comediante falando para ele. Ele vai defender, né? Um comediante está tentando estuprar uma das super-heroínas lá, e ele vai defender, e ele começa a bater no comediante, e o comediante pega e fala: Ah, é disso que você gosta? Então, assim, já deixa uma brecha enorme para a gente pensar. E daí, nos quadrinhos, que é um pouco mais completo, tem os livros ali do Hollis Manson falando que achava que o Rudy Justice era gay. Na série, tem um episódio, que é o episódio número 6, que vai trabalhar toda a história desse personagem. Então, assim, para mim, eu acho que é o principal episódio, um dos mais lindos, assim, todos os episódios da série são muito bons, todos os episódios te deixam de queixo caído, mas esse principalmente, porque para mim o Damon Lindelof foi genial, assim. Ele faz como se a Sister Night tomasse pílulas de nostalgia, que é um remédio criado para a cura do Alzheimer, mas a pessoa recupera as memórias. Então, ela toma as pílulas de nostalgias do Will, que é o personagem do Rudy Justice. Então, ela acaba vendo toda a história dele.
E qual que é a história dele? Enfim, ele é um negro que ele virou policial para poder, né, ser herói. E quando ele entra na polícia, ele vê que ele não tem muitas possibilidades, porque você pode combater o crime desde que ele seja cometido por negros. Quando você vê um crime sendo cometido por brancos, ele não pode fazer nada, porque daí os colegas corruptos acabam, né, repreendendo ele, falando não, aqui não meta seu nariz negro aonde em coisas de brancos, eles falam. E ele, muito indignado com isso, com toda aquela vontade de fazer justiça, de ser herói, um dia os amigos dele, os amigos, os colegas de trabalho vão lá e tentam enforcar ele, colocam um capuz e a corda no pescoço dele e não enforcam e falam, ó, não meta teu nariz negro nas coisas de brancos. Ele voltando para casa tem toda uma reviravolta lá, e ele acaba defendendo uma mulher que está sendo assaltada. Só que para ele não parecer, né, outro bandido, porque ele era negro, ele coloca o capuz. E daí assim nasce o Rudy Justice. Ele acaba protegendo a identidade dele muitas vezes, porque, né, além dele ser um herói que tem que proteger a identidade, ele é negro e ele é gay. Então, assim, traz toda essa polêmica, esse episódio da série. É um episódio diferente, é muito bonito, é tocante mesmo. E o nome desse episódio, acho que faz super jus, é Um Ser Extraordinário, que é o Rudy Justice. E, enfim, esse é um dos maiores spoilers da série, porque porque nos quadrinhos não chega a falar que ele é negro. E não é uma coisa dada, não é dado essa questão dele ser negro. Então é uma criação do Lindelof mesmo. De que ele era gay, a gente já podia flagrar ali com algum comentário ou outro, né? Com alguma especulação ou outra. Mas então o Lindelof ele traz essa questão da homossexualidade, e além da questão da homossexualidade, a questão racial, né? Porque ele traz o cara como negro e tem uma outra super-heroína que é mulher e negra, então ele atualiza muito as questões. Por isso que eu acho que é legal você ver primeiro o filme, para quem não vai ter a paciência de buscar lá os quadrinhos, embora eu ache muito legal também, mas você vê o filme e depois assistir a série, que eu acho que completa um pouquinho mais. Eu estou escrevendo aqui um artigo, né, sobre o Watchmen e a Hannah Arendt para colocar bem certinho as ideias, né, do que a gente pode trazer, e queria justificar o porquê que é a pop filosofia, né, porque é um insight pop filosofia. Então, a gente sabe que para Platão, um dos nossos primeiros filósofos ali, a arte era vista como algo negativo, porque ela não era real, ela imitava o que era real. Então, para ele era visto como uma enganação. Aí depois, o Aristóteles, que é seguidor de Platão, ele já vê a arte como uma catarse e uma possibilidade de sentir coisas que não existem, e que pode ajudar na construção da filosofia, né? Então ele já dá um aspecto um pouco mais generoso para a arte. E aí vem o filósofo Kant, que é meu maravilhoso e queridinho da Hannah Arendt também, e explica um pouco melhor a questão da arte e o quanto é, é importante até para o pensamento, né? E que prazer desinteressado que ela causa, e justamente por ela ter um fim em si mesmo, quer dizer, ela tem uma finalidade própria, ela não é instrumental, como muitas coisas a gente quer que seja, né? Aí eu não coloquei aqui ainda, mas eu acho que o Nietzsche é um bom filósofo também para a gente pensar a arte, né? Justamente por ele aceitar a vida como um todo, e a arte faz parte disso. Ele fala muito da dança, né? Eu faço balé também, tem uma frase lá dele no balé, assim, de cara, que é que seja perdido o dia que não se dance. Então ele é super voltado assim para a arte, né? A questão da arte com a Hannah Arendt, eu acho que em alguns momentos a gente pode pensar que na vida do espírito, quando ela fala da metáfora,
ela está querendo dizer que a arte é uma boa chave também de pensamento, porque antes de você filosofar propriamente dito, você tem essa artimanha da linguagem que é a metáfora. E daí ela diz que está muito mais próximo da poesia do que da filosofia. Então, ela acaba reconhecendo também, eu acho que um pouco essa questão da arte como uma linguagem mais acessível, né? E tanto a filosofia como o pessoal do direito, a gente muitas vezes fica muito encastelado, né? Achando que a gente está muito distante da realidade, a gente tem um vocabulário todo próprio, o qual eu não domino, mas assim, o pessoal do direito tem, né? E o pessoal da filosofia também, pelo menos assim, da galera que eu conheço. Então, uma linguagem que não é para ser compreendida. E propositalmente, eu acredito que muitas vezes, né? Então, a arte, essas obras, assim, até mais pops, como eu disse, do Watchmen, que é um super-herói, muita gente se interessa por super-heróis, né? Aí você acaba entendendo algumas sacadas políticas vendo um filme. E muita gente às vezes acha que é escapismo, né? Ah, eu vou aqui assistir um filme de cultura pop para dar uma aliviada na cabeça. Não vai, não, você vai ter que pensar e você vai ter várias sacadas justamente com relação à política, né? Porque as questões são essas mesmo. Tem uma das outras cenas aqui que eu vou citar, que eu acho que cabe muito, muito bem com a relação esse podar a pluralidade humana, que é algo impossível, mas que volta e meia volta, a sociedade tenta, né, extirpar partes da sociedade mesmo, se autoflagelar, se automutilar. Uma cena final do filme onde o Veidt, que é um dos super-heróis ali, que é o homem mais inteligente do mundo, ele diz que o ideal dele é de ter um mundo em paz, a idealização dele é de ter um mundo em paz, e por isso que ele simula o ataque nuclear como se fosse o Dr. Manhattan. E daí o Danny, que é um dos outros super-heróis, que é o Coruja, que é o mais fofinho, gente, que personagem mais querido e vontade de pôr num potinho e abraçar, porque ele é maravilhoso. Ele fala, Vaide, você mutilou a humanidade, quer dizer, por mais que a tua ideia seja boa, né, ela não é ética. Então, você tem que isso não está certo. E a gente percebe muito bem que na vida política aí, das histórias, os países volta e meia tentando um ideal de pacificação e, na verdade, nunca vão alcançar, porque a paz, a paz sem voz é medo, quer dizer, se você emprega uma violência, você não vai ter uma paz verdadeira, né? E é outra questão que para a Arendt é muito cara e ela trabalha bastante sobre a violência. Bom, o meu tempo está acabando, né? Não quero me delongar muito, mas queria trazer algumas ideias aqui para vocês. Acho que fica só um gostinho, né? É pouquinho tempo para falar, mas queria deixar super indicado aqui todas as obras relacionadas ao Watchmen. Eu acho que super valem a pena. Logo mais eu tento publicar esse meu artigo, que vai estar mais explicadinho toda a filosofia da Hannah Arendt, né? E deixo de indicação uma playlist que eu fiz no Spotify, que eu já tinha passado para as meninas, da trilha sonora de Watchmen, tanto do filme quanto da série, porque é maravilhosa, tipo, assim, eles capricharam muito na trilha sonora, sabe? E muito interessante, e também indicar como uma possibilidade aí, quem se interessar por quadrinhos, ler o Confinada, que está no Instagram, que eu tô achando maravilhoso, volta e meia eles publicam lá, que são quadrinhos brasileiros, retratando a realidade aí da quarentena de muitas famílias, de muitas empregadas domésticas, principalmente, que estão trabalhando aí na quarentena.
E é isso, eu agradeço demais o convite, meninas, e parabenizo mais uma vez por todo esse empenho aí de vocês, que é a coisa mais linda do mundo, poder trabalhar direito e arte juntos. Obrigada.